Graça e paz, amados, bom dia, sejam todos bem-vindos, amém, para mais um Alimento da Fé. Infelizmente a nossa conexão ela caiu aqui e eu tive que voltar novamente, amém, mas está tudo em paz, tudo para a glória de Deus Pai. E eu já estou aqui adicionando o nosso Alimento da Fé na nossa tela, aleluia, glória a Deus, e fixando ele aqui, para a gente estar fluindo no poder da palavra e no poder do Espírito do Senhor, amém? Então eu quero pedir para você que já entrou ao vivo online, para você curtir e compartilhar. Eu peço perdão, o link caiu, mas a gente já voltou para a glória de Deus Pai. Hoje o nosso texto base é Hebreus capítulo 8, amém? No versículo 6, que diz assim, querido: mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador de um melhor concerto ou aliança, que está confirmada em melhores promessas. Amém, queridos? Bom dia a todos, graça e paz. Então eu já quero pedir para você curtir e compartilhar para que mais pessoas sejam alcançadas pelo poder do Espírito e da palavra. Bom dia, Damiana, mulher de Deus. Então, amados, hoje estamos falando sobre uma superior aliança. Amém? A Bíblia diz, querido, que essa nova aliança em Cristo Jesus, ela é superior àquilo que foi instituído no passado. Inclusive o Senhor disse, né, que nós iríamos ser templo e morada do seu Santo Espírito. Então hoje nós fazemos parte de uma superior aliança, onde ela é instituída no nosso espírito e vivenciamos nas três áreas: espírito, alma e corpo. Amém, queridos? Então eu quero falar algo muito importante para você. Entender essa aliança que fazemos parte é usufruir de todas as realidades que Jesus conquistou. Seja bem-vindo, Amanda, Tânia, a todos, graça e paz, curte e compartilha. Então, quando eu entendo, amado, essa aliança que está instituída e baseada em superiores promessas, eu entendo aquilo que me pertence. A Bíblia diz que tudo que conduz à vida e à piedade já nos foram dados, doados, entregues. O apóstolo Pedro, ele fala sobre isso. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: aquele que não poupou o seu filho, antes por amor de nós o entregou, como não nos daria juntamente com ele todas as coisas? Então tudo já nos foram dados nessa aliança, que foi instituída e baseada em superiores promessas, amém? Olha só o que o nosso Alimento da Fé de hoje ele fala. Do começo ao fim do Antigo Testamento, encontramos homens que compreenderam o seu lugar na aliança e assumiram. Josué conseguiu ordenar ao Rio Jordão que se abrisse e o tempo parasse. Elias conseguiu trazer fogo do céu para consumir não somente o sacrifício, como também o altar. Os homens poderosos de Davi estavam totalmente abrigados contra a morte em tempos de guerra, enquanto se lembravam da aliança. Quando lemos a respeito de tais homens de Deus, parece que estamos lendo a respeito de super-homens. Quando todas as orações do Antigo Testamento foram proferidas por homens da aliança, aquelas orações tinham de ser atendidas. Olha só, amados, que coisa poderosa. Se esses homens que estavam debaixo de um velho pacto, de uma nova aliança, eles fizeram proezas em Deus, né? Entendendo a aliança que eles faziam parte. Seja bem-vindo, pastor Júnior, amém? Seja bem-vindo, pastor Jailson, graça e paz. Então esses homens entenderam a aliança que eles fizeram parte, as promessas de Deus, e eles fizeram proezas através de Deus na vida deles. Quanto mais a aliança que eu e você estamos instituída, embasado, que fazemos parte. Amém? Então eu e você precisamos entender, querido, essa aliança. Precisamos entender aquilo que já nos foram dados, doados, entregue em Cristo Jesus. Porque entendendo, amado, nós vamos usufruir. Cura nos pertence, prosperidade nos pertence, proteção nos pertence,
Por quê? Porque isso tudo Jesus, ele conquistou para nós. Amém? O profeta Isaías, ele profetizando acerca do Senhor, ele fala que ele foi maltratado, ferido, amado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então tudo aquilo que era maldição, tudo aquilo que era morte, tudo aquilo que era dor, doença ou enfermidade, foi posto sobre ele. E essa aliança foi edificada, amada, sobre o seu sangue, selada com o seu sangue. O profeta João, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, amados, o pecado, ele foi, se o problema da humanidade era o pecado, eu quero falar algo para você, querido, que Jesus, ele pagou um alto preço para que eu e você pudéssemos estar na presença de Deus. A palavra justiça, e a Bíblia diz que Deus propôs no seu sangue como propiciação pelos nossos pecados, por ter Deus deixado impune. Romanos capítulo 3 fala sobre isso a partir do versículo 21. A Bíblia diz que hoje nós somos justificados, somos a justiça de Deus mediante o seu sangue, quer dizer, o sangue que foi instituído como base legal dessa aliança. Então eu e você, querido, fazemos parte de uma superior aliança, instituída e baseada em superiores promessas. Olha o que Tânia está dizendo: a aliança essa que nos trouxe novamente à presença do Senhor. Isso mesmo, Tânia. O véu, ele foi rasgado. Olha que coisa poderosa, irmão. A Bíblia diz que o véu, né, que separava os homens da presença. Tânia disse assim, que essa aliança nos trouxe de volta à presença. Então o véu que separava, que só o sacerdote poderia entrar, o véu que separava o homem da presença, ele foi rasgado de alto a baixo. Aí você pode me perguntar, e por que ele não foi rasgado de baixo para cima, mas de alto a baixo? Porque quem estabeleceu, amado, essa aliança foi os céus, foi Deus. Por isso que foi rasgado de alto a baixo, para mostrar que eu e você hoje, Deus estava dizendo, volte pelo sangue dessa nova aliança, venha pelo sangue dessa nova aliança, que está instituída e baseada em superiores promessas. A Bíblia diz, querido, que esses homens da velha aliança fizeram proezas, extinguiram a força do fogo. Em Hebreus, no capítulo 11, vai falar ali sobre a galeria dos heróis da fé. Homens que pela fé extinguiram o fogo, fecharam a boca de leões, fizeram proezas. E a Bíblia diz que eles, sem nós, não seriam aperfeiçoados. Então, amados, se esses homens debaixo de algo que era inferior, a Bíblia diz em 1 Coríntios, querido, que Moisés, ele colocava o véu sobre o seu rosto, amado, e havia uma glória, amado, sobre o rosto de Moisés, e era glorioso, mas essa glória, ela desvanecia, ela ia embora. Aí a Bíblia diz, como não será de maior, olha que coisa linda, como não será de maior glória o ministério do Espírito. Então hoje eu e você estamos em uma maior glória, amados. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 8, no versículo 6, eu quero ler novamente para você esse texto de Hebreus 8, 6, que diz assim, agora com efeito obteve Jesus ministério, tanto mais excelente, quanto ele também é mediador de uma superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Hebreus, no capítulo 7, no versículo 22, Hebreus 7, 22, vai dizer assim, olha só, queridos, Hebreus 7, 22, diz assim, por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de uma superior aliança. Ele foi o preço pago para que eu e você pudéssemos estar de volta à presença do Pai, à presença
de Deus. Você consegue entender isso? Olha só o que o nosso alimento da fé diz. Os cristãos dos nossos dias têm os mesmos direitos que os crentes da antiga aliança tinham. Na realidade, possuímos uma aliança superior, com base em promessas superiores. Por isso devemos fazer tudo quanto eles realizaram, e ainda mais, porque possuímos uma nova aliança, uma aliança firmada em promessas mais grandiosas. O que foi que Jesus disse em João 14:12? Aquele que crê em mim, ouça isso, olha o que Jesus disse: aquele que crê, que acreditar, que creditar em mim, aquele que acreditar, não só fará as obras que eu faço, mas outras maiores fará. Então, amado, essa aliança, as obras são maiores, são superiores para a glória de Deus Pai. Tânia está dizendo assim, olha só, com isso tudo, aquilo que havia se perdido foi restituído, restaurado. Meu Deus! Pastor Jailson, a mulher está fluindo, viu? No espírito de sabedoria, que coisa gloriosa. Então, amado, você hoje, amado, está instituído em algo muito maior e em algo muito superior. Então você pode vivenciar isso sem medo. A Bíblia diz que a nós não foi dado o espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. O mundo pode estar em medo, amado. Nós não estamos com medo. Nós estamos instituídos e baseados em algo superior para a glória de Deus Pai. Então, quando eu entendo a aliança que eu faço parte, amado, eu não vou estar com medo. Pelo contrário, eu entendo que estou em uma superior aliança e essa aliança, ela me protege. Olha que coisa gloriosa. A Bíblia diz que Davi, o pequenino Davi, né, o rei, mas quando era pequenino, apenas um jovem, a Bíblia diz que quando ele olha para o gigante, ele diz assim: quem é esse incircunciso? Quem eram os incircuncisos, amados? A Bíblia fala que na antiga aliança havia uma circuncisão. Amém? Era um ritual, era algo que fazia parte da antiga aliança, um corte que era feito no prepúcio da pele do homem. E a Bíblia diz que quando Davi diz: quem é esse incircunciso? Olhando para o gigante, Davi estava dizendo: quem é esse sem a aliança? Quem é esse que não faz parte dessa aliança que eu faço parte? E ele disse: hoje mesmo Deus te entregará em minhas mãos. Amados, se esses homens debaixo da velha aliança enfrentaram gigantes e venceram eles, batalhas, guerras, muros caíram, mares se abriram, saíram prósperos, curados. A Bíblia diz que os hebreus, amados, saíram do Egito e não havia entre eles nenhum só enfermo ou doente ou inválido. A Bíblia diz que eles saíram com prata e ouro. Imagine eu e você, queridos. Imagine eu e você. Então, quando nós entendemos a aliança que fazemos parte, nós não estaremos com medo. Pelo contrário, amado, intrepidez e ousadia estará operando na nossa vida contra toda e qualquer dificuldade que possa ter se levantado contra nós. Amém? Então eu espero que você entenda qual é a aliança que você faz parte, uma aliança superior. Olha o que Hebreus 8, versículo 11 diz assim, ó: quando ele diz nova, torna antiquado a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado é envelhecido e está prestes a desaparecer. Então algo desapareceu. Hoje somos uma nova criatura. Não somos o velho homem. E como nova criatura, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, filhos de Deus. Amém, amados? Sacerdotes real, nação santa, povo de propriedade exclusiva dele, para manifestar a sua glória e virtude. Que eu e você possamos entender esta aliança, a aliança que fazemos parte, e usufruir dela e andar nela no poder do Espírito do Senhor. Então eu quero pedir para você compartilhar
para que mais pessoas sejam alcançadas. Eu vou orar por você, amém? Em nome de Jesus, eu vou fazer uma oração. Nós vamos orar por todos que estão ao vivo, online, e aqueles que ainda vão entrar para ser edificados através da palavra e do poder do Espírito do Senhor. Amém? Pai, eu quero te dar graças pela vida dos meus irmãos entendendo essa aliança. Espírito de sabedoria, de entendimento, de revelação, de compreensão, Pai. Que eles possam avançar nessa aliança, entendendo, Pai, que nós fazemos parte de algo hoje superior, Pai. Entendemos que fazemos parte de algo que foi instituído e baseado em superiores promessas. E essas promessas, elas se cumprem hoje na nossa vida, Pai. Crendo por meio da fé e alcançando tudo aquilo que foi dito, Pai. Eu abençoo a vida dos meus irmãos. Eu declaro vida e paz, alegria e muito favor do Senhor. Uma semana de portas abertas e instituídas sobre a vida deles. Olha o que o pastor Júnior está dizendo. Maravilha! Estamos sobre uma nova ordem sacerdotal. Isso mesmo, grande homem de Deus. Amém, queridos? Vamos para a nossa confissão de fé de hoje. Então aí aonde você está, eu quero pedir para você repetir comigo a nossa confissão de fé. Amém? Por intermédio de Jesus tem uma aliança com Deus. Repete isso, querido. Por intermédio de Jesus tem uma aliança com Deus. Em uma aliança melhor, fundamentada em promessas melhores. Segundo a aliança, tenho poderes superiores aos que aqueles que Abraão, Josué, Elias, Davi tinham. Tomo meu lugar na oração como um cristão, segundo o Novo Testamento. Minhas orações são ouvidas diariamente. Amém, queridos? Então essa é a nossa confissão de fé de hoje. Se você ainda não compartilhou, compartilha, curte para que mais pessoas sejam alcançadas. Daqui a pouquinho, amado, essa mensagem estará no nosso canal do YouTube. E amanhã estaremos de volta para a glória de Deus Pai. Amém, amados? Tenham todos um bom dia, graça e paz. Em nome de Jesus.